A sério? E é fabuloso. Se não foste, vai rapidamente, porque aquilo é incrível. Istambul é incrível? É. Também já foste em Istambul? E é incrível? O livro é muito bonito. Bom, enquanto não vou a Istambul, vou apresentar este programa e apresentar também os convidados de hoje. O Nuno Nepomuceno, que acaba de editar o seu quarto livro, que se chama A Célula Adormecida. O terror está no meio de nós e que parte de um princípio que já todos nós pensamos, que é... Então, e se um dia existe um atentado contra Portugal? Numa cidade como Lisboa ou Porto, não é? O que é que vai acontecer? Já toda a gente pensou nisto. E depois temos aqui o Inácio Roseira, que nos vem falar sobre a sua agência de viagens. É quase uma agência de viagens surpresa, não é? Em que basicamente as pessoas não sabem qual é o destino para onde vão. Exatamente. É isso? Exatamente. Ou seja, marcam uma viagem e há três coisas que as pessoas têm sempre na equação quando estão a marcar uma viagem. Sabem quanto é que vai custar, sabem quando é que vão e sabem para onde é que vão. E esta agência de viagens tira a parte do para onde é que vão. Ou seja, as pessoas sabem quanto é que vai custar e sabem quando é que vão. Não sabem é para onde. E esta é a parte mais emocionante da agência de viagens. É preciso ter uma grande confiança com a agência que trata disso, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que há cada vez mais viajantes experimentados que já viajaram por todo lado. Hoje em dia, os miúdos do 12º ano já não vão para a República Dominicana. Hoje em dia, tiram um gap year e viajam à volta do mundo. Por isso, daqui a 10 anos, toda a gente está muito experimentada em viagens. Por isso, tirar a parte do destino é criar emoção. E isto é uma agência de viagens que funciona no presente, mas no futuro tem uma expectativa brutal. Realmente as viagens são uma coisa cada vez mais democratizada. Inácio, o que mudou foi justamente isso, a entrada em cena da internet e a democratização de acesso às companhias de aviação, agora low cost, não é? Que antes não existiam. Sim. Outro dia falávamos sobre isso, que era... As pessoas já não se lembram, algumas sim, mas há 20 anos, ir a Londres de avião era caríssimo. Claro. Era assim uma coisa tipo 500 euros, não era? Sim, e os meus pais falam de uma viagem que fizeram uma vez a Londres e falam com aquilo como fosse uma coisa quase épica. Nós hoje em dia com 3 cliques no telemóvel estamos em Londres passado uma semana. Por isso as coisas são mesmo muito, muito fáceis. E as dicas todas, os TripAdvisors, os sites, a internet, a democratização é geral. Ir a Londres ou ir viajar sem saber para onde se vai, aí cria a verdadeira adrenalina. Nuno, como é que tu consegues viajar se escreves livros com 600 páginas? Vida sexual nem pensar, não é? Isso já não tens, há vários... É uma questão de organização de tempo. Organização? Sim, e de estar focado naquilo que eu quero fazer. A Célula Adormecida foi escrita apenas durante um ano, em que eu dividi... Um ano? Apenas? Em que eu dividi esse ano em 2 blocos. Um bloco de pesquisa, em que procurei tudo aquilo que necessitava e tentei documentar-me o melhor possível e fui efetivamente à Turquia para poder conhecer Istambul, porque quis incluir parte da ação em Istambul, e depois 4 meses finais em que redigi tudo aquilo em que andei a trabalhar antes. Portanto, é apenas uma questão de eu me conseguir organizar. Eu também já é o meu 4º livro e à medida que vou escrevendo mais livros, eu consigo tornar o processo mais ágil. Quantos seguidores é que tu tens? Quantos? Seguidores é que tu tens? Tens muitos seguidores? Não faz ideia. Números redondos. Na tua página de Facebook? Na página de Facebook tenho perto de 4.000. Depois no Instagram e no Twitter tenho menos. Cerca de 300 em cada lado. E depois eu não privilegio as redes sociais. Eu normalmente dou mais importância ao meu site. Eu tenho um site oficial. Sim. E normalmente a informação aparece sempre primeiro no site oficial, porque apesar das redes sociais estarem hoje em dia muito em voga, o site acaba por ser mais abrangente. Nem todas as pessoas... Mas a verdade é que tu apareceste nos tops da Amazon, por exemplo, mais... Sim, O Espião Português, que foi o primeiro livro que eu lancei e também o primeiro volume da trilogia Freelancer, fez número 1 na Amazon, na UC e na Bertrand, além de outros tops. Tiveste número 1 durante quanto tempo? Durante um dia? Na UC tive em número 1 durante 14 semanas consecutivas. 14 semanas? Sim. A UC é de quem? Da Porta Editora? Penso que sim. Sim, A Top Books é da Porta Editora? Não, a Top Books é uma editora independente. Então deves ter gostado. Engoliram ali um bom sapo. Não, não funciona assim. Vamos ter que pôr aqui um manual escolar rapidamente em primeiro lugar. A UC é uma livraria, tal como todas as outras, Sim. Independentemente da empresa que está por trás. E, portanto, tem todo o gosto em vender a obra de outras editoras. Ora, nós temos alguns vídeos. Vamos começar por passar um vídeo que nos trouxe o Inácio Roseira. Hello.
My name's Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Those must be comfortable shoes. I bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. I wish I had shoes like that. My feet hurt. Mom always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes. Where they going? Where they been? I've worn lots of shoes. I bet if I think about it real hard, I could remember my first pair of shoes. Mama said they'd take me anywhere. Ora, aí está. Porquê que de repente passa esta cena emblemática do Forrest Gump com a sua caixinha de chocolates? Porque a empresa do Inácio Roseira chama-se Chocolate Box. Chocolate Box. Tem a ver um bocado com isto, que é a Sim, filosofia sim. da empresa, tem mais a ver com isso. A ideia é um bocadinho essa, né? Ele está ali sentado na praça do autocarro e diz que a mãe lhe disse que a vida é como uma caixa de chocolates que nunca se sabe o que é que vai acontecer. E na Chocolate Box é exatamente isso. As pessoas vão viajar, mas não sabem exatamente para onde é que vão acontecer. O que é que vai acontecer ou para onde é que vão viajar. E para além do fator surpresa do destino, que é uma coisa bastante aliciante, uma das coisas que está mais ou menos provada cientificamente, obviamente que existem sempre estudos para todos os lados, mas uma das coisas que nós sentimos isso, não é? Quando nós marcamos um bilhete de avião, nós começamos logo a viajar em casa, a sonhar com o destino, a pesquisar sobre o destino. E quando nós não sabemos para onde é que nós vamos, nós começamos a viajar de outra maneira. Por isso, a partir do momento em que as pessoas reservam na Chocolate Box, vai haver uma série de passos que é um teasing. Vamos dizer que como é que está a meteorologia no destino, vamos dizer que levem fato bem porque o hotel tem piscina. Estamos fazendo aqui o imaginário, sendo que as pessoas nunca sabem para onde é que vão. E depois, quando chegam ao destino, ou melhor, no dia anterior ainda em casa, o destino é revelado numa tableta de chocolate, exatamente por causa deste imaginário. E aí também tem um guia de bordo, e esse guia de bordo tem uma série de dicas do que se deve fazer nesse destino. Se alguém disser que gosta de street art, nós vamos recomendar que em Londres há uma rua escondida, tem uma pintura do Banksy. E a ideia é ser este lado da personalização que faz toda a diferença. Para além disso, ainda tem uma... Estou cliente, eu já estou cliente da tua empresa. Força, vamos embora. Agora te conheci, já vou ter de viajar. Vou eu e Charles, não é, Charles? Surpresa. Sítio romântico, o que é que tu achas? Sítio romântico, vamos os dois? Vamos assumir isto, não é? De uma vez? Acho que se Não, arranjava não é verdade. encontrava-se um bar com música ao vivo para poder ir tocar. Pois era, ia ser bonito. Acho que tu também podias ir cantar, não sei, fazer Sim, uma boa coisa parelha. bonita. Uma boa parelha num bar em Berlim, do Underground de Berlim. Ia ser tão bom. Não, mas há aqui uma coisa que eu tenho que perguntar-te. A tua vida é riquíssima, mas tu começaste só neste negócio a partir de 2008. Sim, eu comecei... O que é que fazias antes? Estou curioso. Eu tive empresas de produção de eventos, aliás, Conheceste numa empresa de eventos? eu conheci-te numa passagem na Alfândega do Porto há incrível. 11 anos atrás. E o que é que estavas a fazer aí? Estava a produzir a festa, era responsável pela festa. Incrível. Na altura foi aí que eu te conheci. Correu bem, não correu? Correu. Quer dizer, foi o momento em que eu estive na produção de eventos, depois surgiu uma oportunidade de me profissionalizar na área das viagens e as viagens é claramente o meu sonho. Aliás, eu gostaria de acrescentar que ao ouvir o teu podcast Obrigado à Internet, no outro dia perguntavas aos teus amigões qual era a profissão de sonho que vocês gostavam de ter. E depois... Dizia guia turístico. Exatamente, como tu fazes sempre. Eu quero dizer guia turístico. Pronto, isso foi o que eu fui desde 2008 até hoje. E agora estou eu. Tu deves ser um bom guia turístico, caramba. Sim, eu sou especializado na Índia e já viajei pelo mundo todo, felizmente. Já foste à Índia quantas vezes? Não sei, isso já não dá para contar. Muitas 50, vezes. sim, 50. não sei. 50 vezes. Sim, à vontade, pelo menos. Já viste? Nuno, estás perante uma pessoa que já foi 50 vezes à Índia. Sim, O que é que tens a dizer sobre isto? acho que vou contratá-la como consultor para os próximos livros. Claro, olha, por exemplo, Já as viagens, estás a mas ver? parece a piada de ir lá se investigar, não é? Essa é a parte mais gira se calhar, da Claro. parte do processo. Nuno, uma pergunta que se tem que fazer. O que é que achas que acontecia se Portugal sofresse um atentado do Daesh? É assim, em primeiro lugar tinha que ser feita uma investigação e acaba por ser nesse sentido que o livro nos conduz. O atentado do Daesh é apenas a premissa que nos transporta através das primeiras páginas do livro. Depois, a partir daí,
há toda uma investigação que tenta averiguar como é que isto aconteceu e será que vai acontecer outra vez. E nesse aspecto, acho que seria algo que seria real. Eu, pelo menos, eu tive uma entrevista com um elemento do SIS, consegui reunir com o elemento do SIS para poder conversar um pouco sobre a estrutura do livro. O elemento do SIS, quem? Aquele, o mega espião? Está preso, não tiveste acesso? Não. Tem que ser o melhor. Foi um operacional. Por alguma coisa mal, entretanto, Mas não podes dizer quem é, não é? Não podes dizer quem é, não é? Mas foi uma pessoa que teve a gentileza de ter falado comigo e que Quem me é que explicou como é que o SIS pegaria num incidente tático-policial, que é O elemento aquilo... do SIS era o Marcos Mendes. Não era o Marcos Mendes? Não era? não, Podes não. assegurar que não era o Marcos Mendes? Está bem. Quem é que seria mais? Também não estou a ver quem é. Rui Santos? Não. É uma não pessoa era. extremamente discreta. Discreta. Sim. Nem um nem outro são muito. Então não podem ser. Mas já, há aqui uma coisa que é: esta ação passa-se nos 30 dias do Ramadão. Sim, como eu disse... No Ramadão, só com a mão. Essa é a grande frase do Ramadão. O atentado é apenas a premissa do livro. A partir daí somos conduzidos à investigação de qual terá sido o grupo que terá executado o atentado e se isto poderá ou não acontecer outra vez. Sobretudo porque o país irá receber dali a 30 dias uma cimeira da NATO. E durante este mês nós somos introduzidos às 3 partes do Ramadão. Eu tentei, com o livro está situado no Ramadão para tentar explicar um pouco sobre o que é a cultura islâmica e sobre o que é ser muçulmano. Eu tentei fazer a distinção... O que é ser muçulmano? Um muçulmano deve seguir as indicações do Alcorão. E o Alcorão basicamente transmite aos crentes como é que eles devem viver a sua vida de forma a estarem corretamente integrados na sociedade em que vivem. Por exemplo, a palavra Islão deriva de Islam, que deriva de Salam, que significa paz. O Alcorão é o livro da paz, é por isto que se diz que o Islão é a religião da paz e nós normalmente associamos o Islão ao contrário. Ao contrário, não é? Por causa dos martírios, por causa de grupos terroristas como a Al-Qaeda ou o autoproclamado. Porquê é que isso acontece? Houve uma má interpretação? Se calhar há... São interpretações extremistas que não estão corretas e que não traduzem a fiel interpretação que deve ser feita dos textos. E que tal dizerem aos terroristas para lerem outra vez? Com adendas, estás a ver? A dizer, atenção que isto não é para matar. Tipo, não é isso que estão a pensar. Pá, se calhar, se falarmos com os terroristas dizem, desculpem lá, estávamos completamente enganados. Eles vão chegar a essa conclusão. É palavra de honra, que eu tive aqui uma primeira... Estava enganado, já não vou matar mais gente. São interpretações radicais que não podem ser extrapoladas para a religião em si. A religião é uma coisa, o extremismo é outra. E esse é o objetivo principal do livro. Eu tentei caracterizar a comunidade muçulmana em Portugal, mostrar o que é a Mesquita Central de Lisboa, o que é que se passa dentro da Mesquita Central de Lisboa, Aliás, o que é o Ramadão. tens o apoio aqui do Sheikh David... O Sheikh David Munir, Munir. O atual imã da Mesquita Central de Lisboa. Ele foi Estás abençoado pelo Sheikh? Não. O imã da Mesquita Central de Lisboa foi muito simpático e acolheu-me de braços abertos na mesquita quando eu fui lá falar com ele e lhe disse o projeto que tinha. E nós tivemos algumas conversas privadas, outras dentro dos próprios dias da congregação, em que ele me deixou assistir às congregações. O que é uma congregação? O dia da congregação ocorre à sexta-feira no Islão. E basicamente... Mas não é qualquer pessoa que pode participar... Qualquer muçulmano pode participar no dia da congregação. Quem não se deixa? Funciona como uma missa, digamos assim, em termos católicos, em que as pessoas se reúnem normalmente para a oração do meio-dia, em que o imã faz um pequeno sermão e depois temos a fase da oração. Eu participei enquanto observador, qualquer pessoa enquanto observador também pode entrar na mesquita desde que cumpra com as regras de conduta da mesquita. Inácio, o que é que te diz este mundo muçulmano? Não, eu acho que o problema não é o mundo muçulmano, o problema é outro mundo que não tem a tolerância suficiente para compreender o mundo muçulmano. Estou completamente de acordo com o Nuno, quer dizer, a interpretação, há uma facção fundamentalista e extremista que interpreta as coisas de uma maneira, mas isso existe em todas as religiões. Acho que no mundo cristão, em África, existem muitos casos desses e já existiu em outros momentos da história na Europa também. Isso depende sempre da interpretação dos homens, não tem a ver nada com a obra sagrada. Mas se calhar um bom negócio aqui para o Nuno era fazer a versão anotada do Alcorão. Acho que isso tinha sucesso e podia ter algum efeito mundial de pacificação do mundo. Bom, e há aqui uma coisa, estamos aqui a falar do Alcorão, de religiões. Tu, aos 19 anos, estiveste numa espécie de retiro espiritual, foi isso? Porque tu ambicionaste ser padre, a da altura. Sim, houve um momento da minha vida...
eu acho que desde muito miúdo sou uma pessoa que se questiona muito e eu sou um bocado inconformado, por isso é que já fiz coisas muito diferentes. E agora estou a fazer mais uma vez uma coisa diferente. E eu fiz o caminho de Santiago e houve um momento da minha vida que questionei-me a mim próprio se a vida de sacerdote seria uma vida adequada para mim. Então tive durante um ano a ser acompanhado em pré-seminário, num momento de discernimento espiritual, e depois culminei esse ano com o caminho de Santiago, com o caminho Francisco de Santiago, em que na altura até fui com um amigo meu dado o caminho que era padre, e cheguei ao fim cheguei à conclusão que não era esse o meu caminho. Uau! O que é que esse amigo deverá ter feito para tu teres desistido? Não foi profundamente desiludido. Não tem nada a ver com ele. Não tem Com nada a este ver. gajo, caminho incrível. Vai, quando finalmente... A culpa não foi dele, a culpa foi das outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho. O caminho de Santiago é um caminho com uma vertente espiritual, muito mais do que católica e cristã, é uma componente espiritual muito grande. E eu cruzei-me com imensas pessoas de muitas nacionalidades e de muitas religiões. E comecei-me a questionar porque é que a minha era esta. E aí entrou a base do pensamento. E quando uma pessoa começa a questionar a sua própria religião, depois, se calhar, o seguimento desse caminho para uma vida sacerdotal seria uma coisa um bocadinho incompatível. Então, nesse momento, eu decido até viajar depois pela Ásia pela curiosidade das religiões. Pois, agora, duas outras coisas que as pessoas não sabem sobre ti. Uma delas é que ele deu a volta à Índia, mas foi numa moto, num sidecar, com 50 anos, em 2010, verdade isto? É verdade, é. Cá excêntrico, isto num sidecar. Foi na altura, foi a maneira como eu achei que seria mais interessante viajar pela Índia, sendo que a Índia tem um trânsito caótico e viajar num sidecar foi bastante interessante. Não, e depois deu a volta à América do Sul numa Pão de Forma, isto em 2014, há 2 anos atrás. Sim, exatamente. Tens vídeos disto? Não há nenhum vídeo. Filmou-se algumas coisas, mas nunca se editou, por isso. Muito bem, então vamos ver agora um vídeo não editado. Ora, cá está. Uma das coisas também sobre o nosso convidado, o Inácio Rosário, que é incrível, é que tu tiveste com alguns dos sobreviventes do famoso acidente de aviação dos anos, onde, a da altura, eles comeram carne humana. Eu ouvi uma entrevista com um deles, uma entrevista incrível, que eu ouvi com o Carlos Vaz Marques, e curiosamente toda a gente lhes pergunta como é que foi possível, a da altura, eles comerem carne humana. E ele diz, quando me perguntam isso, posso-vos dizer que foi a decisão mais fácil de todas. Eu ouvi essa entrevista também, é com o Nando Parrado. O Nando Parrado exatamente. É o motivador do grupo a comer carne humana. E aquilo é uma consciência muito... A decisão de comer carne humana, e eles, aliás, quando terminaram, quando chegaram ao Uruguai, que eles são uruguaios, foi isso que eles disseram. A decisão foi muito, muito simples, não é? Uma pessoa tem que sobreviver e a decisão é pela sobrevivência. E a única coisa que eles tinham ali ao dispor eram os corpos, não é? E foi assim que sobreviveram. Eles estiveram lá 2 meses e meio, quer dizer, é assustador, perdidos no meio dos anos, numa carcaça de um avião. E agora a carne maturada está muito na moda. Bom, enfim, mas será que eles... Será que lhe apanharam o gosto da carne humana? Tipo, isto é bom, não é? Pai, dá-se uma excitação. Eu estive com eles e eu acho que... O que é que eles disseram? A pergunta que eu não fiz, que eu nunca lhes fiz e acho que as pessoas normalmente não fazem, é tipo, a que é que sabe a carne humana, não é? É a pergunta que nunca se faz. Mas da maneira... Eu estive na altura na celebração dos 30 anos que eles tinham sobrevivido, por isso estive em casa de um deles e eles estavam lá todos, com as famílias, foi muito interessante. E eles todos falavam da componente da sobrevivência, do ser forte de espírito e aguentar aquilo. A parte da carne humana é realmente a coisa menos importante para eles. Eles iam no colégio católico e na altura a Igreja de Roma, de alguma forma, não se exprimiu, não se manifestou a favor daquilo e até olhou para aquilo como uma forma um bocadinho antiética, ou antimoral, ou antirreligiosa. E eles, numa conferência de imprensa, está no YouTube, se quiserem ver, há um deles que é o Pancho Delgado, que diz: nós interpretamos aquilo como uma comunhão de Cristo. Nós temos de sobreviver, então comungamos o corpo de Cristo comendo a carne humana. E assim deram a volta à coisa. Aliás, porque falas nessa conferência, vejam só um bocadinho desta conferência dos sobreviventes. La última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles. Ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se veía encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros. Aí está. Estes homens comeram carne humana, sim. E aqui estão eles. Ora, estamos quase a fechar o programa. Livro do Nuno Nepomuceno. Chama-se A Célula Adormecida. Curiosamente, há pouco dissemos que... basicamente a ação se passava justamente no período do Ramadão. Há aqui uma coisa que não dissemos, é que há um primeiro-ministro, ainda por cima português, que é assassinado. Sim, há várias... Mas quem? O António Costa? Não,
Graças a Deus, não. Graças a Deus, então quem é que vai ser? O livro segue duas linhas narrativas. Na noite que antecede o Ramadão, que é, digamos que, a premissa do livro, acontecem duas coisas. Existe um atentado reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico em Lisboa e, ao mesmo tempo, trata-se da noite das eleições legislativas, o candidato que é eleito como novo primeiro-ministro aparece morto. Só que aparece morto em circunstâncias algo peculiares. Como? E são circunstâncias que indicam que poderá não ter sido suicídio. A versão oficial é que ele suicidou, o que é estranho, acabou de ser eleito primeiro-ministro, mas... Precisamente por isso, não é? Portanto, há ali... Que é uma boa... Cria-se ali alguma tensão, porque a esposa dele está crente que é impossível ter sido suicídio e que se tratou, na realidade, de um homicídio. Ao mesmo tempo, um professor que está de regresso ao país, que passou uma temporada no Médio Oriente, acaba por ser implicado no atentado terrorista. E é essa a linha que o livro segue. Ou seja, quem é este homem? Porque é que ele foi implicado? O que é que vai acontecer daqui a 30 dias? Teremos nós uma réplica em larga escala do atentado? Não sei. Terás que ler o livro. Vou começar agora, então. Vou acabar assim a primeira parte, que é agradecer aos dois, tenho que ler o livro. Desculpa, eu dou já um comentário. Muito interessante. Bem, para as camadas jovens, se gostaram bué deste vídeo, subscrevam.